Tudo que eu fiz para sair de contratos de social media de 300, 500 reais para contratos de mais de 2.500 reais. E foram 5 mudanças muito importantes. A terceira é a principal delas e eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês hoje. E eu sei que quem está aqui está buscando evoluir como social media, cobrar mais, encontrar clientes melhores, porque afinal, sim, o social media é um trabalho como qualquer outro. E, na verdade, é bem trabalhoso quando você assume o compromisso de fazer a gestão de um perfil. Sabendo disso, é muito importante que você entenda quais passos são necessários para você mudar completamente a sua realidade financeira como social media. E sim, é possível você fazer 10, 15, 20 mil reais por mês para mais como social media, porque essa é a minha realidade hoje. Essa é a realidade de centenas de social medias que eu conheço e que saíram de um faturamento baixo, atendendo vários clientes, exaustos, para um bom faturamento, atendendo poucos clientes e tendo uma qualidade de vida melhor. Eu sou Jamile Fernandes, eu atuo como social media há 8 anos. Sejam muito, muito bem-vindos ao meu canal. Já se inscreva, já curte esse vídeo, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. E eu preciso ser honesta aqui com vocês hoje, porque sim, eu fui a pessoa que comecei como social media cobrando baratinho, pegando aqueles primeiros clientes, e acredito que praticamente 100% dos social medias começam assim, você tem uma certa insegurança. Afinal, você quer pegar a experiência com aquela empresa, quer entender como que funciona esse modelo de negócio, e até aí tudo bem, mas chegou um momento onde eu estava exausta. Porque para eu ganhar um valor bom, para eu ter um faturamento bom mensal, eu precisava pegar muitos clientes. E aí virava uma bola de neve, porque eu tinha que atender sozinha, ao mesmo tempo que eu não conseguia terceirizar nenhuma função. O design, que era a parte que mais me tomava tempo, eu não conseguia terceirizar porque eu simplesmente cobrava muito barato do cliente. Se eu fosse terceirizar alguma função, não sobraria nada, absolutamente nada para mim. Então, iria ficar um valor muito baixo por mês, eu não iria conseguir pagar as minhas contas. E foi a partir desse momento que eu entendi que eu precisava de mudança. Eu precisava realmente entender o porquê que eu estava presa naquele ciclo sem fim de trabalhar demais. Então, eu trabalhava final de semana, sábado, domingo, feriado, para conseguir dar conta de atender tantos clientes com uma demanda tão alta. Então, na época eu vendia pacotes de posts e nesses pacotes eu entregava um mundo para cliente, até stories eu cheguei a fazer para o cliente cobrando um valor bem barato, um valor bem baixo. E eu me arrependo disso porque chegou um momento que eu queria até desistir da profissão, de tanto que eu trabalhava e não via um retorno satisfatório. Então, a primeira mudança que eu tive que fazer para mudar completamente o valor que eu cobrava foi nichar. Sim, eu comecei atendendo vários nichos de variados mercados, só que aquilo me desgastava demais, porque eu tinha que entender como criar uma estratégia para um dentista, depois eu tinha que entender como criar estratégia para um pet shop, para uma academia, e eu notei que com o tempo isso foi me desgastando demais. Quem trabalha com produção de conteúdo sabe o tanto que você precisa queimar neurônios, mesmo que nós temos hoje inteligência artificial, não dá para você copiar Ctrl+C e Ctrl+V da inteligência artificial, porque não é assim que funciona. Então, eu desgastava muito tentando criar conteúdo para todos os nichos variados. Então, a primeira coisa que eu entendi foi qual nicho, dentre os que eu trabalho, dentro de todos esses que eu trabalho, qual que me dá maior rentabilidade, qual que eu gosto de atender, mas não só gosto, qual que eu consigo ver que a empresa tem um bom faturamento e que eu consigo cobrar mais. Então, a primeira mudança foi essa. E a mudança número 2, não basta você só entender qual nicho você vai atuar, mas sim qual o posicionamento que você vai assumir a partir desse momento. Porque uma vez que você se posiciona como especialista em uma determinada área, ou seja, eu sou social media especialista no nicho da saúde, eu sou especialista no nicho de advocacia. Então, quando eu me torno especialista, eu preciso necessariamente, obrigatoriamente, começar a falar com esse público. Uma vez que você fala com esse público, que você se aprofunda, que você entende esse mercado, fica muito mais fácil de você fazer uma reunião com alguém que é da área. Porque, por exemplo, tem áreas que você precisa seguir as regras de um determinado conselho. Então, quanto mais você nicha, mais especialista você se torna e você precisa se aprofundar cada vez mais. Então, o meu conselho aqui em relação a posicionamento é: você definir o nicho, você precisa estudar
tudo. Consumir matérias, consumir estudos, pesquisas científicas sobre aquele determinado nicho, porque quanto mais você entende, mais você tem facilidade de comunicar com o público daquele determinado nicho. E a terceira mudança é que você não precisa apenas definir o nicho, mas também qualificar, entender qual que é o seu cliente ideal. Isso é muito importante, porque de nada adianta eu pegar simplesmente o meu preço de R$ 500 e aumentar para R$ 2.500 e tentar oferecer esse mesmo valor, os mesmos entregáveis, para o mesmo público que eu entregava antes. Não é assim que funciona, as pessoas não vão pagar. Porque simplesmente eu preciso entender, dentro daquele nicho que eu escolhi, quais que são os meus clientes ideais. Qual que é o cliente que tem um mínimo de estrutura de negócio, que tem funcionários, que tem uma empresa mais consolidada. Porque às vezes é a mesma coisa de você dar carne para um vegano. Então não adianta você querer oferecer o seu serviço, simplesmente aumentar o seu preço, mas não saber quem é o seu cliente ideal, quem é o cliente que vai pagar aquele valor que você está pedindo. Não funciona dessa forma. Então, aqui a qualificação do cliente é muito importante. Então, antes de entrar em contato, antes de prospectar um cliente, uma empresa, eu olho a empresa, eu olho o CNPJ, eu pesquiso sobre aquele negócio, porque eu quero entender quanto tempo que aquele negócio existe, qual que é o capital social, porque muitas vezes quando você joga o CNPJ no Google, você tem acesso a muitas informações que entregam ali muitas coisas. Então, antes de sair prospectando qualquer cliente, eu qualifico antes. A quarta mudança também foi crucial para que eu conseguisse cobrar mais como social media, que foi padronizar os meus processos. Porque antes eu fazia tudo anotado em caderno, em folhinha de papel. Então sumia, eu me perdia, depois não sabia o que tinha postado. Então era uma bola de neve, eu não tinha uma organização. Depois que eu criei um sistema de organização, simplesmente a minha vida mudou. O cliente entendeu que aqui eu era uma empresa e era uma empresa organizada. Todo cliente que entra aqui, ele passa por um processo padronizado. Ou seja, ele tem a reunião, quando ele fecha um contrato, tem a assinatura do contrato, tem o pagamento, tem o onboarding, que antes eu não fazia um onboarding bem feito, não entregava um briefing, não estruturava um briefing bem feito com perguntas indispensáveis para esse cliente. Então, eu comecei a padronizar todos esses processos e fez muita diferença, porque o cliente entende que nós somos uma empresa séria. Nós temos horário comercial, horário de atendimento, não é qualquer horário que o cliente pode entrar em contato com você e pedir um post aleatório. Então, começamos a colocar regras. A partir do momento que eu coloquei regra no meu negócio, que eu padronizei todos os meus processos, tudo mudou. Inclusive, eu criei um template do Notion justamente para a social media. Eu vou deixar esse template, o link aqui abaixo, que é o template da minha vida, assim, que eu uso para tudo, para registrar tudo sobre os meus clientes de social media, desde a parte financeira até os conteúdos. A quinta e última mudança, mas também é crucial e que fez toda a diferença, foi na proposta, na precificação. Antes, eu entregava ali para o cliente uma proposta com 3 opções de pacotes. Eu entregava o social media como se fosse um commodity e o cliente não via valor no meu serviço. Então, era basicamente os 3 posts por semana ali, definia isso de uma forma automática, então todo cliente eu mandava a mesma proposta, mas depois que eu comecei a personalizar a minha proposta para o negócio do meu cliente, tudo mudou. Por quê? Uma vez que um cliente entra em contato comigo hoje e me pede um orçamento, eu vou analisar o momento daquele negócio. Eu vou analisar onde que aquele negócio está, qual que é o objetivo daquela empresa. E eu vou traçar um passo a passo para a gente alcançar aquele objetivo com o conteúdo orgânico. Então, quando eu entendi que eu precisava vender o social media como algo personalizado, olhar com mais calma para o negócio do cliente. Porque muitas vezes a gente quer fazer no montante ali e você não dá atenção para o cliente. Aí o cliente fica frustrado com o seu trabalho, você não entrega resultado, acaba cancelando em menos de 3 meses de contrato. Então isso fez com que os meus clientes perdurassem comigo. Porque eu olho para cada negócio com calma, eu observo, olha, dá para a gente melhorar esse funil aqui, dá para a gente implementar essa estratégia aqui no perfil para atrair mais leads qualificados, dá para a gente colocar uma automação aqui nesse perfil. Então eu comecei a olhar com mais amor, sabe? Com mais paciência para cada conta e personalizar. Então, na reunião com o cliente, eu faço perguntas onde eu entendo qual que é o gargalo daquele negócio,
que o gargalo nunca é só o conteúdo, tem outras frentes também que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente começa a alinhar isso, trabalhar juntos, as coisas começam a acontecer, os resultados começam a vir. E dessa forma, os meus clientes permanecem comigo aqui, ó, por muito tempo, pagando muito bem. E é isso que a gente quer, uma estabilidade com clientes bons e que perdurem por muito tempo. E essas foram as 5 mudanças que eu implementei aqui com o social media para sair de contratos baratinhos e aumentar muito mais o meu ticket. Eu confesso que demorei meses para conseguir implementar, para conseguir entender onde estava o meu problema. E além de entender onde estava o meu problema, eu precisava entender o que eu precisava fazer para mudar. E a partir disso, eu criei a minha metodologia, que é a comunidade SMAN. Dentro da comunidade SMAN, nós temos centenas de social medias. Todos os dias eu recebo feedbacks lá dentro da nossa comunidade de social medias que cobravam barato demais e tá fechando contrato de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais para mais. Social medias aumentando muito mais o faturamento, porque começaram a enxergar onde estavam errando e reestruturar o próprio negócio. E se você deseja mudar isso, se você entende que você está errando agora e você não sabe onde, você não sabe por onde começar a mudar, a se posicionar, a mudar completamente o seu preço, a sua precificação, mudar os seus entregáveis, você precisa fazer parte da comunidade SMAN. Eu vou deixar o link aqui abaixo, você pode entrar lá, porque é lá que realmente você vai ter uma mudança significativa no seu faturamento como social media. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho aqui, curte, comenta, me fala o que você achou, me fala se você está errando em alguma coisa hoje, se você identificou comigo, com algum erro que eu cometi também, que você está cometendo, deixa aqui nos comentários. E é isso, até a próxima.